Eu queria convidar você para que você possa abrir a palavra, a Bíblia Sagrada, no livro de 2 Crônicas, no capítulo de número 20, uma história muito conhecida. Capítulo de número 20, o verso 17. Não, o verso 15 ao 17. Eu quero falar um pouco nessa noite sobre posicione-se para a batalha. Olhe para alguém do seu lado e diga aí, posicione-se para a batalha. Amém? 2 Crônicas, capítulo 20, verso 15 ao verso 17. Quem encontrou, diga, eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga, eu também vou. Pois é, vamos todo mundo. Amém? 2 Crônicas, capítulo de número 20, verso 15, 16 e o verso 17. Mais 10 segundos para você achar. Vamos lá? Diz assim a Bíblia, está escrito, e disse, dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar. Posicionai-vos. Diga para alguém do seu lado, está vendo aí? Posicionai-vos, ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sairieis ao encontro, porque o Senhor será convosco. O Senhor será convosco. Posição. A questão não é posição social, posição de status. A posição aqui é uma posição de batalha. É se estabelecer aonde Deus ordenou. A questão da posição é super importante para a vida cristã. E sem posicionamento em Deus, não existe vitória. Precisamos estar posicionados. A questão de um homem posicionado, ele leva a sua família ao sucesso. Porque o posicionamento deixa legado, deixa riquezas. Um homem posicionado conduz a sua família. O homem fora da posição destrói a sua casa. Um homem fora da posição se corrompe. Um homem fora da posição é levado pelo vento do mundo. Precisamos estar posicionados em Deus. A posição é fundamental para termos sucesso numa jornada que está lançada diante de nós ou convocada para que nós todos possamos viver em Cristo. Precisamos nos posicionar em Jesus. Em João, capítulo 16, por 15 vezes, Jesus fala sobre permanecer. Se não fosse importante, Jesus não teria repetido por 15 vezes, permaneceis em mim. Se a minha palavra permanecer em vós e vós permanecerdes em mim, então
É o permanecer nele que te dá a chave da vitória. Quando você sai da posição, coisas terríveis acontecem. E estamos diante de uma história que traz um fundo histórico poderoso para a compreensão do que Deus está dizendo a Josafá pelo profeta Jeaziel. Posicione-se na batalha. Mas o posicionar, quando você está em Deus, você não precisa guerrear, porque quem guerreia a sua batalha é Jeová. Nós temos um Deus de batalha, o nome dele é Jeová Jireh, o Deus da batalha, o Senhor dos exércitos. E a história vai dizer que Jeroboão colocou impostos, taxou um pouco mais. Está aí a confusão da taxação do Pix, se é, se não é. Não é verdade? A confusão generalizada no Brasil. E a Bíblia já dizia que esse negócio dá problema. O povo não fica bom com essa coisa de taxar, de cobrar mais imposto. E Jeroboão ouviu o conselho dos meninos e aumentou os impostos sobre Israel. Se a mão do meu pai foi pesada, a minha vai ser muito mais. O que aconteceu? Rachou o reino. O reino foi dividido em reino do norte e reino do sul. O reino que Josafá faz parte é o reino do seu pai Asa, Abissai e Josafá. Reino do sul. Reino esse de duas tribos, a de tribo de Benjamim e de Judá. Essas duas tribos tinham a capital como Jerusalém. Todos sabem que Jerusalém estava o templo de Salomão, aonde todos eles iriam congregar em adoração. Aí você vai entender porque o reino do norte estava Samaria e Acabe, aquele mesmo Acabe de Jezabel, governava no mesmo tempo de Josafá. Aí você vai compreender João capítulo de número 4, quando Jesus chega no tanque. E quando ele chega no tanque, ele encontra uma mulher que estava a tirar água. E Jesus pede água a ela, você lembra disso? E ela diz, como tu sendo judeu me pede água, sendo eu mulher samaritana? Porque os judeus eram inimigos dos samaritanos. Aí você começa a compreender um pouco do contexto histórico, do qual eu estou agora lhe introduzindo para que você possa entender a mensagem. Jesus está diante de um fato histórico. E a mulher diz, depois de conversar com Jesus, ela tira uma dúvida. E ela diz, os samaritanos dizem que é para adorar aqui, em Samaria, nos postes ídolos, nos montes. Mas Israel diz que é para adorar em Jerusalém. Aonde devemos adorar? E Jesus diz, chegou a hora, e a hora é essa, em que os verdadeiros adoradores adorarão um Pai em espírito e em verdade. Não é o lugar que importa, é a sua adoração sincera, em espírito. Eu pregando adoro, eu louvando adoro, eu trabalhando adoro. Adorar é um conceito de vida, é um estilo de andar diante do Espírito Santo. Precisamos ter um estilo de adoração. Aí, voltamos para Acabe e Josafá. Reino dividido, 10 tribos de um lado, 2 tribos de outro. Reino do sul, reino do norte. No reino do norte, Jerusalém. No reino do sul, Jerusalém. No reino do norte, Samaria, a capital. Agora todos lembram de 2 Reis, capítulo 17, quando Elias profetizou a Acabe, dizendo, não vai chover em Israel, segundo a minha palavra. E segundo Lucas, Jesus Cristo disse que ficou sem chover, segundo a palavra de Elias, por 3 anos e meio. Aí sabemos que 3 anos e meio de seca ocorreu em Samaria.
Quem profetizava em Samaria naquela época era o profeta Elias. Elias, o grande profeta de Deus, profetiza contra a casa de Acabe. Porque Acabe foi seduzido por Jezabel, a qual colocou postes ídolos em vários lugares na capital de Samaria e em todas as outras cidades, até Seir, para que o povo não fosse a Jerusalém. A ideia é, vamos manter o povo aqui. Mas irmãos, a culpa não só é de Jezabel, a culpa não só é de Acabe, a culpa também é do povo. Esse negócio de controle de massa é perigoso. Você precisa ser bereano. Você precisa ter a Bíblia aberta diante de você sobre qualquer pregação, de qualquer pregador. Você precisa examinar se o que o altar está ministrando procede das Escrituras. Eu vi uma mensagem perigosa e um alerta sério de um homem abençoado no Brasil. E foi hoje que ele postou. O Hernandes Dias Lopes disse assim: o Brasil vive um momento perigoso. Precisamos voltar rapidamente para as Escrituras. Somos levados pelas palavras bonitas, pelas autoajuda, pelos coaches espirituais. Nada contra os coaches, são bênção. Mas a palavra é insubstituível. E o altar é lugar de Bíblia, de exposição das Escrituras, de exaltação de Cristo e de humilhação do homem. Importa que ele cresça e que nós diminuímos. Importa que ele seja exaltado e que nós sejamos abatidos. Toda a nossa justiça, diz o Senhor, é trapo de imundície diante dele. Ele é santo, ele é poderoso, ele é rei dos reis, ele é senhor dos senhores. A palavra dele é de céu a terra, de mar a mar, e jamais passará. Aleluia, viva a palavra que é Cristo. Mas Acabe e Jezabel conduzem o povo à idolatria e o povo vai. É o perigo do conceito de massa humana. Todo mundo vai. E não sei se você já viu aqueles vídeos da internet de alguns meninos inteligentes que começam a perguntar: você sabe por causa disso? Ah, mas você está aqui na passeata, mas você sabe o que é o aborto? Você sabe que 22 semanas a criança ainda está viva e ela sente dor? E a pessoa não sabe. Por quê? Porque ela está sendo conduzida pela massa. Ela não estudou, ela não sabe. Isso é um perigo. Como igreja temos que nos posicionar. Como profeta de Deus não podemos ter medo do que o mundo tem para nos colocar em prisão, que seja em açoite pelas internet da vida. Não importa, todo profeta se posiciona a partir da palavra. Deus é o Deus da vida. É Deus que dá o dia da morte e o dia de viver. Só a Ele pertence isso. Não a mim e a você. Mas vamos partir. Eu já falei. Está falado. Acabe, miserável, conduz o homem e todos que habitavam em Samaria ao pecado. Agora, encontramos Josafá, homem segundo o coração de Davi, descendente da casa de Davi, homem de Deus, que tirou postes ídolos, que quebrou vários postes de adoração a outros deuses, a Azera, a Asterote, a Baal. E ele faz uma aliança e concerto, convoca o povo para o jejum e para a oração, santifica, levanta de novo os sacerdotes levitas, estabelece a palavra de Deus como normativa para a condução de Israel. Josafá é o cara que se dirige a Deus, direciona o povo ao Senhor. Mas aí Josafá vai passear em Samaria, senta em um banquete, e o banquete, Acabe mata vários touros, ovelhas. Sabe aquele banquete de rei, irmão? Aquele banquete poderoso. É esse banquete que Josafá é convidado com sua comitiva. E Josafá se senta à mesa, come, bebe,
E Acabe, com voz de serpente, chega a Josafá e diz: ó rei Josafá, se tu fores comigo contra os assírios, e pelejar a peleja de Deus comigo, nós venceremos e teremos paz nos dois reinos. Queridos, tenha muito cuidado às mesas que você se assenta. Salmo capítulo 1, o salmista vai dizer: bem-aventurado o homem que não se assenta na mesa dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de... Será como árvore plantada junto aos ribeiros, que dá o seu fruto no tempo, e tudo quanto faz, sabemos de cor. Mas não aguentamos ver um leitão assado. Não aguentamos ver um belo banquete e uma voz sedosa nos ouvidos. Vamos, pois o Senhor é conosco. Josafá ainda tinha um desconfiômetro e disse a Acabe: Acabe, por acaso tem profetas para que possamos consultar a Deus? E vem os profetas. Entra profeta, sai profeta. Há dois tipos de profeta no Antigo Testamento: o profeta marginalizado e o profeta do palácio. O profeta do palácio é aquele que profetiza para o rei. É um funcionário do governo. Tem um cargo público. É assalariado. Então ele só vai dizer aquilo que o governo quer. Parece até algumas televisões do Brasil. Pagou, fala. Não pagou, não fala. Acabe tem os seus profetas comprados. E os profetas chegam para Acabe e profetiza: vai, pois o Senhor é contigo, rei Acabe. Vá-te deu todos os teus inimigos em tuas mãos. Entra profeta, sai profeta profetizando. Josafá, com desconfiômetro, olha e diz assim: por acaso não tem aí guardado um profeta de Deus? Aí Acabe estremeceu, porque viu que Josafá não estava aceitando as profecias que estavam vindo. Olhe para o seu irmão do lado e diga assim: cuidado com o que você ouve, com a mesa que você senta. Ela pode te tirar da posição que Deus te colocou. E isso pode destruir totalmente a sua vida espiritual, física, social. A Bíblia diz que Acabe olha para Josafá e diz: tem um cara aí, Micaías. Ele nunca profetiza bem de mim, certo? Já vou te avisando. Mas se você quer ouvir, ele vai vir falar coisa má de mim. Então, no capítulo 18, o rei pede. E o capítulo 18, verso 5, a resposta está no verso 21. Porque no verso 21 o texto diz assim: e ele disse... Pode colocar aqui no telão, Ró, se possível. 2 Crônicas 18, verso 21. No verso 5 vai dizer assim: então o rei de Israel reuniu os profetas, 400 homens. Irmão, sabe o que é 400 profetas? É muita gente. Tudo comprado, tudo pago, tudo com dinheiro no bolso. Mas aí no verso 21, não conseguiu colocar. Vou ler aqui, está na sua Bíblia aí. Verso 21 diz assim: e ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os profetas. E disse o Senhor: tu persuadirás, e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. O que aconteceu aqui? Deus permitiu o espírito do mal, mentiroso, entrar nos lábios dos profetas. Romanos capítulo 1, Paulo vai dizer que todo aquele que insiste no pecado, quer continuar no pecado e não se converte,
a Bíblia diz que Deus o entrega à iniquidade. Sabe o que é entregar? É o que Paulo fez com Alexandre o Latrueiro e Demas. Entregou para Satanás. Deu tanto trabalho a Paulo que Paulo diz, eu entrego Alexandre o Latrueiro e Demas para Satanás, Timóteo. Quem sabe Deus salva a alma deles. Então Deus permitiu com que Acabe, Jezabel e todo o povo fosse entregue ao diabo. Porque eles estavam com o seu coração iníquo, perverso e contínuo no mal. E aí, chega Micaías. E Micaías profetiza a Acabe. E ele diz, Acabe e rei Josafá. Primeiro ele repreende Josafá. Por que tu faz aliança com um ímpio? Irmão, cuidado com as alianças que você faz. Se você estiver fazendo aliança com impiedade, com impiedosos, o Espírito Santo não será contigo. O profeta corrige ele e fala, por que estás fazendo aliança com o ímpio, Josafá? Depois se vira para Acabe e diz, tu, ó rei Acabe, já abri mão, porque estás em iniquidade, condenado estás. E aí Acabe rilia, faz gozação de Micaías, manda prender e coloca Micaías no presídio. E diz, quando eu voltar, dê pão e água, porque quando eu voltar, eu vou lidar com ele. Micaías disse, se tu voltares, Deus não falou dos meus lábios, pois assim diz o Senhor, serás morto na batalha por causa de tua desobediência. Entendendo todo o contexto, compreendendo o que estava acontecendo, Josafá vai à peleja. Ele vai com vestes reais. Acabe, sabendo que a sua cabeça estava a prêmio pelos assírios, vai com uma roupa de soldado. Alguém atira uma flecha a ermo. Sabe o que é flecha a ermo, irmão? É você pegar a flecha e fazer assim, ó, seja o que Deus quiser. E a flecha, Acabe, cadê você, Acabe? Acabe, eu fui enviado para você, Acabe. Querido, cuidado, tem flechas a ermos na direção daquele que anda em desobediência. Você precisa correr para o Senhor. Você precisa converter o seu coração a Cristo. Você precisa se arrepender. Você precisa chorar. Arrependei-vos a mim, diz as Escrituras. Convertei-vos a mim, diz as Escrituras. Chorai, pranteai. Você precisa se curvar e se arrepender diante de Deus, para que a flecha erma não te acerte. A flecha encontra Acabe e o mata. Enquanto isso, Josafá na peleja com roupa sacerdotal é cercado pelos assírios. Os assírios vão para matar achando que era Acabe, percebem que não é Acabe. Mas o texto diz que Josafá clamou ao Senhor. Em momentos de perigo, clame a Deus. Em momentos em que você estiver cercado, exalte a Deus. Em momento em que as coisas estiverem feias, curva-se ao Senhor. Em momento em que os teus inimigos se levantarem, ore, clame, invoque o Deus da batalha, o Deus da guerra. A Bíblia diz que o Senhor livrou Josafá. E Josafá fugiu. Olhe para alguém do seu lado e diga assim, cuidado. Os escapes de Deus podem acabar. Josafá aprendeu, voltou para Jerusalém, perdeu a batalha com Acabe, mas mexeu num vespeiro. Às vezes mexemos em vesperos. Quando eu era menino lá em Barbacena, a gente tinha mania, pastor Israel,
de ir para o mato, e eu morava lá no João Mafra, Feira de Santana. Eu sou feirense, irmão. Pois é. E eu me lembro que o bairro que eu morava era só matagal, só matagal. Tinha poucas casas. E Gabriel, menino, sabe, menino artreiro, perigoso. Saía eu apivetada. Vamos para o mato. Catava calango, fritava para comer. Nunca comeu calango, irmão? É bom demais. Com a farinhazinha. Tanajura? Oh, meu Deus. Quando era época de chuva, assim, chovia, as tanajuras batia, o caldeirão enchia. Fritava com farinha, oh, delícia. Ei, irmão, infância boa. Ei, Renata. Os meninos hoje ficam em videogame. PlayStation. Ô, irmão, a aventura era nós. Fazia o badogzinho. Até pardal nós comíamos. Não coma não, porque eu fui arrumar um miserável. Depois dava um revertério. Mas nem pardal a gente liberava. E aí a gente ia para o mato para caçar. E de repente a gente encontrava, viu, Gil? Encontrava aquelas casas de abelha. Aí, menino, vamos jogar aí. Pá, ficava jogando, não caía, a gente voltava. Aí jogava de novo, não caía, e voltava de novo. E, irmão, aí tinha que chegar mais perto quando batia com aquele... Aí as abelhas vinham tudo, aí saíam todo picado de abelha. Arte de menino de feira. O que foi que a gente fez? Mexeu no vespeiro. Chegava em casa cheio de ferrão, chorando. Aí minha mãe, às vezes, estava na esquina, mesmo assim. Aí eu, mãe, saía de manhã, só chegava de noite, não tinha nem WhatsApp. A gente saía, só Deus sabia quando eu ia voltar. Aí tá eu chegando já de noite, e estava a manhã já com, sabe, com aquela fúria de Jesus Cristo dentro do templo com a zorrague. E ela aqui com aquele cipó de goiaba, que tinha um pé de goiaba lá na frente, lá de casa, que era do Satanás. Quando eu demorava, ela ia lá, arrancava os pedaços da goiabeira, aí limpava, ficava aquele cipó assim. Irmão, aquilo doía. Você não sabe o que. Aí eu passo, aí ela, ô mãe, vai me bater não, né, mãe? Mãe, me bate não. Bora, menino, passa. Vou bater não. Ô, rapaz, não. Nunca acredite nessa conversa de mãe. Vou bater não, passa aqui. Ô, irmão, quando passava era lapiada. Aí ela diz assim, eu nunca bati em vocês. Tá bom, então eu sonhava toda vez. Te amo, maninha. Mas, irmãos, às vezes mexemos em vesperos. Mexemos em coisas que não é para mexermos. Futucamos coisas que não é para nós mexermos. E aí começamos a atrair vários problemas espirituais para a nossa vida. Josafá entrou numa batalha que era dele? Sim ou não? A batalha era de Josafá, sim ou não? Não. Deus falou com Josafá para entrar na guerra. E por que ele entrou? Desobediência. E a desobediência nos leva a termos problemas sérios espirituais. Por isso, precisamos nos posicionar. E é isso que Deus está dizendo. Agora eu quero entrar na mensagem, depois dessa introdução, para dizer para você que os posicionados sacrificam. Sacrificam a sua própria vontade. Sacrifício é fazer aquilo que eu não quero fazer. É muito bom ser chamado por Jesus com um barco vazio. Mas Pedro foi chamado com um barco cheio de peixe. Depois da pesca maravilhosa. Quando você não tem nada é muito fácil ir. Mas quando você tem muita coisa é muito difícil. E aí você precisa sacrificar. A pergunta é, você está disposto a sacrificar aquilo que você deseja? Em prol daquilo que Deus deseja para você? Tome posição. Porque não basta ter uma promessa, irmão. E tem muita gente cheia de promessa. Mas não tem posição diante de Deus. Tem muita gente que tem muita promessa de Deus, mas vive no adultério.
e não consegue vencer na vida. Anda de derrota em derrota. E chega às vezes a dizer: ô pastor, não sei porque minha vida está dando errado. Ô lindão, não sabe. Amante. Tem pessoas que não sacrificam o seu desejo. São gananciosos. E também covardes. Ferem, machuca o indefeso em pró dos seus lucros. Precisamos sacrificar, mesmo que eu não ganhe nada. Antes de você perceber, você já pode ser levado por as armadilhas de Satanás. E sacrificar, a Bíblia está cheia de ensinamento. E a Bíblia vai dizer em Abel, que Abel se posicionou e deu o seu melhor a Deus. E olha, que Abel entregou o seu sacrifício ao Senhor do seu melhor. Sacrificar é dar o seu melhor. Noé se sacrificou, não vivendo o que o mundo antigo vivia. E se posicionou para construir uma arca e acabou entrando na arca que livrou ele de toda a destruição do mundo antigo. Abraão se posicionou diante de Deus. E quando Deus lhe convidou a sacrificar em holocausto o seu filho, a Bíblia diz que ele subiu o monte Moriá com cajado, cutelo e fogo, e com o sacrifício que era Isaque. Eu não sei se você sabe o que é um sacrifício de holocausto. Eu vou explicar para você. Existia o sacrifício de oblação, libação e holocausto. De gordura, dos líquidos, vinho, azeite, do trigo e do animal, da carne. Holocausto é o sacrifício da carne. Quando Deus fala, sacrifique em holocausto a Isaque, Deus está dizendo, eu quero que você primeiro mate e depois queime. Olha para alguém do seu lado e diga assim, o que é que você tem que matar e queimar? Não precisa responder não. Mas você tem que matar e depois queimar a sua promessa. Se você não mata a sua promessa, se você não queima a sua promessa, você não é digno do dono da promessa. E o dono da promessa é muito melhor do que qualquer promessa que você possa ter. Você precisa escolher por Jesus. Moisés, ele rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó. Olha que sacrifício. Hebreus, capítulo de número 11, 24 ao 26, a Bíblia diz que ele rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó. Ô irmão, é como se você fosse enteado de Rainha Elizabeth. Já morreu, vou citar ela para não dar problema, né? Imagine aí, ser filho adotivo de Rainha Elizabeth. Olha que maravilha. E aí Moisés chega e diz, eu rejeito, eu não quero. Isso é sacrificar. Isso é lançar fora o que lhe está sendo oferecido. Você precisa se posicionar. E posicionamento exige sacrifício. O povo de Judá não se escondeu e nem fugiu. Antes obedeceu a Josafá e sacrificou todos os seus ídolos. E se colocou em posição diante de Deus, vulnerável. Deus ama quando você está vulnerável. É muito bom ir comprar com dinheiro. Eu tenho essa experiência às vezes. Às vezes. Às vezes não. Mas é difícil comprar sem dinheiro. Porque você está totalmente em posição vulnerável. Na DP. É difícil, mas é saboroso viver na dependência. Você tem experiências sobrenaturais com Deus. Vou te contar uma.
Eu estava numa igreja pequena, de um pastor que eu fui pregar. E estava esperando a hora de pregar, e antes da pregação o pastor fez a oferta. Ele estava construindo, a igreja era pequena, os membros muito pobres. E ele falou: irmãos, temos que construir essa linha das crianças, está muito difícil. Então, se você puder contribuir, contribua. Aí na hora, eu estava devendo ao fisco, meu nome já estava na dívida ativa da União, por causa da empresa, o contador fez uma besteira e deixou meu nome sujar, e eu tinha que pagar 6 mil reais. Aí eu estava juntando dinheiro. Tinha 1.000 reais. 1.000 reais na conta. Aí quando ele falou isso, a voz no meu coração disse assim: oferta os 1.000 reais. Aí eu falei: está repreendido, Satanás. Em nome de Jesus. Vou pregar a palavra de Deus agora, e o diabo aqui no altar. E a voz continuou: sacrifica, dá os 1.000 reais. E eu, meu Deus do céu, como é que o diabo entra aqui? Aí eu falei assim: Senhor, se essa voz for tua, eu vou perguntar ao pastor se ele tem máquina para passar o cartão. Que ele não tinha falado nada, eu não tinha visto máquina nenhuma. A igreja é muito pobre, isso tem muito tempo, isso tem mais de 15 anos. Mais ou menos 10 anos. Máquina era algo muito caro. Aí eu falei assim: pastor, por acaso, por obséquio, o senhor teria uma maquininha daquelas de passar cartão de crédito? Aí ele falou: meu filho, tem sim. Eu falei: amém, pastor, traz aí. Não, no final do culto a gente passa. Eu falei: tá bom. Ofertei os 1.000 reais. Sacrifiquei tudo. Estava juntando. Passou, irmão, 5 meses. Fui pregar em Feira de Santana numa conferência de uma igreja batista. Aí o pastor me levou. A gente preguei 3 dias, eu e Jamile, para casais. No último dia a gente estava indo embora, o pastor veio e me deu um envelope. Quando ele me deu o envelope, eu falo: bota aí, B, deve ser o dia da gasolina. E aí quando o Jamile foi andando, assim que ele estava voltando para a Vitória da Conquista, o Jamile abriu, tinha 6.538 reais. Ô irmão, é uma experiência minha. Não estou fazendo dela doutrina, amém? É uma experiência minha com Deus. Aí eu fui pagar, paguei a situação. Quando eu paguei, sobrou 180 e poucos reais. Aí a mulher: você vai pagar também o sindicato que está devendo aqui um título? Eu falei: como é o negócio? Eu pensei que ia sobrar 180, não, tem um sindicato aqui, é 183,50 centavos. Eu tinha R$2,50 no bolso. Ficou R$2 para pagar a passagem de volta, dei 50 centavos lá, paguei o trem, quitei minha dívida. Sacrificar é importante. Você precisa aprender a sacrificar. O sacrifício faz parte da vida cristã. A Bíblia diz que bem-aventurado aquele que dá. Somos bem-aventurados se podemos abençoar alguém. Tem uma frase poderosa que eu amo muito, que é: não há vitória sem cruz e não há cruz sem sacrifício. Não há vitória sem cruz e não há cruz sem sacrifício. Precisamos aprender com o nosso Senhor Jesus Cristo a sacrificar. Ele sacrificou tudo em prol de nós. Olhe para alguém do seu lado e diga aí: posicione-se no sacrifício. Mas também precisamos nos posicionar na obediência. Precisamos nos posicionar na obediência. E Deus disse: permaneçam firmes. E isso quer dizer: me obedeçam. Sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso galardão não é vão em Deus. Temos que permanecer firme. Temos que nos posicionar para que o Senhor possa visualizar a sua posição de glória. Posicione-se na beleza, posicione-se na batalha. Deus não é apenas um ato momentâneo, mas é um compromisso contínuo de obediência. Precisamos ter este compromisso contínuo em Deus. Precisamos nos estabelecer com o Senhor. Obediência é a expressão máxima de nossa fé.
Por isso a Bíblia vai dizer que fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a convicção das coisas que se esperam. Por isso Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé, está cheia, repleta de homens que obedeceram a Deus. E deram glória sobre todos os obstáculos e dificuldades da sua vida. Abraão saiu da sua tenda, em Gênesis capítulo 12, para uma terra que ele nem sabia qual era. E foi em rumo àquilo que Deus lhe dissera, porque ele obedeceu. Precisamos obedecer. Precisamos ter essa expressão máxima de fé. Sem obediência não temos vitória. Josué e Caleb estão diante dos muros de Jericó, Gabriel. E diante dos muros de Jericó, a Bíblia diz que eles obedeceram a voz de Deus. E qual era a voz de Deus? Andar marchando e tocando trombeta 7 vezes. As coisas de Deus para os homens é loucuras. Para os que parecem, é loucura. Mas para os que creem, é a glória de Deus. Eles vão marchando. Eles vão marchando. Eles vão marchando. Lembra daquela música? Deus vai na frente, abrindo o caminho. Ordena os anjos. Ele abre. Ele trabalha. Com muito louvor, com muito louvor. Vai cantando, Gabriel. Está Josué, Caleb marchando. Vai cantando. Muito. Uma volta, 2 voltas, 3 voltas. Que loucura é essa? 4 voltas. Quem está em Jericó, fala para lá. Parece os palhaços. Todo mundo cantando, tocando, fazendo festa. Ei, enquanto você faz festa, Deus peleja. Enquanto você canta e celebra, Deus entra na tua batalha. Deus entra na tua guerra. Deus marcha por você. Ei, não desamine, se posicione, celebre, cante, exalte, glorifique. E Deus vai marchar na sua frente. Aleluia! Glória! A obediência é a chave que abre as portas da bênção de Deus. É simples assim. A obediência é a chave que abre as portas para a bênção de Deus. Olhe para alguém do seu lado e diga para ele aí: a obediência é a chave que abre as portas para a bênção de Deus. Você precisa obedecer. Você deve obedecer. Para que você possa ter acesso aos lugares mais poderosos que Deus deseja te colocar. Obedeça e sacrifique. Sacrifique e obedeça. Obedeça e sacrifique. Sacrifique e obedeça. Obedeça e sacrifique. Sacrifique e obedeça. Ninguém está entendendo nada, mas você está sacrificando, você está obedecendo. Você está obedecendo e você está sacrificando. Estão murmurando, falando mal de você, estão lutando contra você. Continue a sacrificar, continue a obedecer. Eles não vão entender, mas Deus está marchando na sua frente, nessa peleja, nessa guerra. Você não vai ter que pelejar. Teu marido vai sentir a mão de Deus Todo-Poderoso. Sua esposa vai sentir a mão do Deus Todo-Poderoso. O seu filho será resgatado pelo poder do Espírito Santo. Ei, eu estou sentindo uma glória. Deixa eu profetizar pela sua vida aqui. 2025 é o ano da obediência, é o ano do sacrifício, é o ano do compromisso. Você vai se estabelecer em Deus, e Deus vai marchar e guerrear pela sua peleja. Aleluia! Glória a Deus! Glória! Alabaxê revas, elibiandores. Dei conde rebianas, alaixo e anderécia, rasto irefai, elemandoroba nagassuri anderácia,
Eu sinto a unção de Deus para a batalha hoje aqui. Eu sinto a unção do Espírito ungindo a igreja para vitórias poderosas em 2025. Eu sinto a graça do Todo-Poderoso te dando a unção da peleja, a unção da batalha. Se posicione para que Deus possa guerrear a sua guerra. A tempestade está. Não importa o que esteja acontecendo ao seu redor, não importa quantos inimigos estão se levantando, toda a língua ferina Deus levará em juízo. Aquele que tramou a sua derrota verá o escape que Deus dará à sua vida. Aquele que planejou e arquitetou, organizou para que você possa tropeçar no caminho, verá a mão do Todo-Poderoso segurando com a destra forte e te dizendo: não temas, eu te ajudo e te fortaleço. Eu sou o teu Deus, sou contigo na peleja, sou contigo na batalha. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita. Você de perto verá o grande livramento do Senhor. Muitos confiam em carro, outros em cavalo, mas a igreja de Cristo está fazendo menção do nome e da glória. Faz como um pentecostal. Deus está cortando o laço, quebrando todos os espinhos, está rompendo na tua frente, está quebrando os portões de bronze. Ei, Deus vai te fazer romper. Deus já fez. Vai chover. E ao deserto haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz. Ouça a voz. Deus te dá escape e livramento. É Deus que está dizendo, amém? Está escrito: saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Saia, não tenha medo, não se apavore. Por um caminho ele veio, por 7 caminhos fugirá. Deus julgará os seus lábios e condenará com a serpente. Deus condenará e te dará a vitória. Aleluia! A Bíblia diz que mesmo ele sabendo que lutaria por eles, o povo de Judá ainda precisava avançar. Olhe para alguém do seu assim: você precisa avançar. A fé verdadeira nos chama a agir, irmão, confiando que Deus já garantiu vitória. Não somos dos que retrocedem. Não somos dos que fogem. Você não pode ter medo. Se você está distante do Senhor, hoje é o dia de você decidir-se por Deus, de se posicionar diante do Senhor, de sacrificar e obedecer à voz dEle, e entrar no prumo de Deus para a sua vida. E aí, como Josafá,
você verá o grande prodígio de Deus se manifestar em sua vida. A glória de Deus se manifestar em sua vida. Josafá pede perdão a Deus, porque os assírios agora vêm contra ele, marcham contra Josafá. Josafá desespera, ele tem medo. Mas aí, quando essas coisas acontecem, a Bíblia diz que Josafá ora a Deus. Não tem nada que a oração não resolva. Não tem nada que um coração quebrantado e contrito não mexa com o coração de papai. Um coração quebrantado e contrito não resistirá ao Senhor. Josafá se curva, convoca o povo de jejum e oração, sacrifica, ora, e Deus manda a resposta para Josafá. E a resposta é, verso 19: e levantaram-se os levitas, dos filhos de Coatitas e dos filhos dos Coratitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. Não é com qualquer voz. Você não louva a Deus em batalha com timidez, com medo. Você não vai para a peleja, para a guerra, cantando: Deus já fez um caminho aberto sobre as águas, mais um peixe. Mas tem alguém me olhando, para não saber que eu sou crente, né? Não quero que saiba que eu sou crente, senão vão me tratar diferente. Eita Deus, fala Deus, fala Deus. Você precisa chegar: Deus já fez um caminho aberto, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Canta alto, canta alto. Deixa o diabo ouvir o seu canto de vitória, o seu canto de júbilo, o seu canto de prazer em Deus. Marcha. Está Moisés diante do mar. Senhor, lá vem Israel, lá vem Faraó. E agora? O mar está fechado, meu Deus. Oh Senhor, e agora? Lembra daquele, era Pantera, quem era que falava? Oh céus, né? Quem era a nação? Nação. Quem era? Oh céus, oh dia, oh noite, oh azar. Oh meu Deus, estou numa vida tão miserável. Oh Senhor, é o pobre coitadinho. Bate a unção do coitado. Ei irmão, você é filho de Deus. Se posicione. Se deu tudo errado, a partir de hoje você vai se posicionar como filho do Eterno. Sacrifique, obedeça e se posicione diante de Deus, que Ele vai tomar a frente dessa peleja. Ele vai te dar vitória. Ele vai romper nessa guerra. Ele vai marchar por você. Moisés, por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Olhe para alguém do seu lado aí e diga aí: marcha, marcha. Balança ele e diga: marcha. Oh! Correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Estou sentindo a unção de vitória aqui. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Nós somos filhos de Deus. E os nossos antepassados, os pais da igreja, os
pais da igreja, os patriarcas da igreja, deram o seu sangue pela fé em Deus. Morreram por acreditar em Deus. Nunca recuaram. O Coliseu está cheio de marcas de sangue, de homens que foram tragados e destruídos por leões, mas não recuaram da sua fé. Nero incendiou Roma, depois colocou a culpa nos cristãos, e nas ruas de Roma colocou vários cristãos em tochas acesas, mas nenhum deles recuaram e negaram a fé em Jesus Cristo. Nós somos uma igreja militante, ousada, cheia de autoridade, intrepidez, eloquência, ousadia, autoridade no Espírito Santo. Nós estamos marchando para a Nova Jerusalém, para Canaã, e a morte não vai nos parar, o homem não vai nos parar. Não há ninguém que possa nos tirar da mão do Senhor. Aleluia! A fé que não avança é uma fé que está estagnada. A fé que não avança é uma fé que está estagnada. Precisamos de ter fé, irmãos, e de avançar, confiantes no que Deus vai fazer. Agora, a Bíblia está repleta de ensinamentos de ousadia e de exemplos de pessoas que confiaram em Deus. Moisés confiou em Deus e Deus abriu o mar vermelho. Sabe por que Miriam cantou do outro lado, irmão? Porque ficou assustada. Imagine um mar inteiro se abrir com o vento de Deus. O vento norte. Parece que Deus brincou do céu e fez assim, ó. E o mar. E o povo passou a pés enxutos. Nem molhou o pezinho. Ah, pastor, mas o mar está difícil de abrir. Se preocupa não. Deus faz você andar por cima. Mas você vai cantar o hino da vitória se você confiar em Deus. Foi como eu falei de Josué. Toque trombetas. Tem muros diante de mim. Faça como José. A Bíblia diz que José, a profecia de Jacó para José é um ramo frutífero. E ele lançará sobre os muros. Ou seja, se o muro está impedindo, José passa por cima. Sabe, irmãos, eu acredito no que Deus tem para fazer na sua vida. Ô irmão, eu acho que nessa noite eu estou acreditando mais do que você. Sabe, quando José conta o sonho para os irmãos, às vezes também pregamos e dizemos que não é bom você contar os seus sonhos. Mas no caso de José, ele tinha que contar. Porque se ele não conta, ele não era levado para o Egito. Não é isso, pastor Bruno? Então, quando Deus quer, irmão, você pode fazer o que você quiser. Se você está posicionado, obedecendo, sacrificando, irmão, pode se levantar o mundo inteiro contra você. Pode se levantar Satanás, Pombagira, Zé Pilintra, Tranca-Rua, sei lá mais o que. Pode se levantar o inferno todo. Eles serão julgados por Deus, subjugados pela mão de Deus. E você não será atingido. Isaías 43, verso 13. Antes que houvesse dia, eu sou. E não há ninguém que escape das minhas mãos. Quando eu estou operando, nada, nem ninguém poderá me deter, diz o Senhor dos Exércitos. Deus não será detido na sua vida. Aleluia! Glória a Deus. Gideão, em Juízes 7, a Bíblia diz que Gideão está diante de uma batalha terrível. E a batalha de Gideão, ele tem um sonho. Ele tem um sonho não, quem tem um sonho é os filisteus, né? Os filisteus têm um sonho, aí desce Gideão com os amigos, e ouve o sonho do cara. O cara dizia assim, ó, eu vi um pão cevado, torrado, descendo o monte, destruía todo o arraial dos filisteus. Isso não é outra coisa senão a mão de Deus na vida de Gideão contra nós.
Aí Gideão ouviu. Irmão, tem hora que você tem que ouvir o inimigo falando ao teu respeito. Tem hora que você tem que ouvir o adversário dizendo sobre você para que você creia. Porque parece que Deus falando não é o suficiente. E Deus está dizendo para você, não se preocupa não. Sabe qual foi a espada que Gideão levantou? Jarro, fogo e pau para quebrar o jarro. Só isso. O povo se confundiu na batalha lá, morreu e Gideão venceu sem levantar uma espada. Você não entendeu ainda que essa peleja não é sua? Você não entendeu ainda que essa guerra não é sua? Essa confusão que você está, é necessário você orar, jejuar, se sacrificar em Deus e deixar Deus vencer essa peleja na sua vida, meu querido. Aleluia. Deixa eu andar aqui que o tempo é contra nós, hein? Não é fácil não. É difícil. Mas encontramos Josafá se posicionando em Deus. E a nossa posição afeta não só a minha geração, mas afeta a geração dos meus filhos. Aquilo que eu vivo hoje está refletindo na vida de Felipe e de Gabriel. Vai refletir na vida dos meus netos, dos meus bisnetos, e assim sucessivamente. O que você faz agora reflete em toda a geração da sua vida. Então, posicione para sacrificar, posicione para obedecer e posicione-se para avançar. Tem muita gente querendo que venhamos parar, tentando nos parar aqui. Mas deixa eu dar um recado para o diabo. Deixa eu dar um recado no mundo espiritual e para a vitória da conquista. Eu e os meus irmãos nessa casa, os meus amigos pastores, pastor Henrique, estamos aliançados em algo com Deus. E continuaremos firmes na fé, marchando pela voz de Deus e ordem de Deus. E a única coisa que nós temos que fazer é não atrapalhar o Senhor. Então vamos obedecer, sacrificar e, pastor Augusto, avançar. 2025 que se segure, porque Candeias vai avançar. 2025 que se prepare, porque você vai vencer. 2025 que aguarde, porque o Senhor vai marchar na tua frente. E nessa peleja você não vai ter que pelejar. Nessa peleja você verá o milagre.